Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Júlio Renault e esse é o Nerds Amadores. Hoje, meu look rosa pra gente falar de Barbie, filme do momento, filme que tá lotando a sala de cinema, todo mundo vestindo rosa e saindo de casa. Um grande absurdo e um grande sucesso de gente nesse primeiro final de semana. Vi o filme, fiz uma jornada Barbieheimer e assisti os dois filmes num dia só. E agora eu vou falar pra vocês o que eu achei do Barbie, esse filme que tá dando o que falar. Lembrando que esse vídeo é sem spoilers, eu não vou contar spoilers do filme, vou apenas comentar e contar algumas coisas que não são tão importantes assim, mas precisam ser ditas para a gente poder analisar. Beleza? Então vamos para a sinopse. A sinopse do filme é a seguinte: a Barbie vive na Barbilândia, o seu mundo ali perfeito, e um belo dia ela começa a se questionar, né, ter uma crise existencial e começa a dar defeitos. E aí, para procurar essas respostas desses defeitos, por que ela está acontecendo com isso com ela, ela precisa ir para o mundo real. Ela descobre que o mundo não é perfeito como ela pensava, e aí começa a sua jornada de amadurecimento e de reconhecimento de quem ela é, para que ela possa fazer do mundo um lugar melhor. Com essa sinopse eu vou começar primeiro falando que eu gostei do filme, tá? Falando das partes boas, depois eu falo o que eu não gostei, mas antes de eu começar, cara, queria já pedir a você que tá aqui, que tá assistindo o vídeo, cara, se inscreve no canal, curte o vídeo, manda aí pros seus amigos, me segue no Instagram também, @nerdsamadores, tem conteúdo lá todos os dias e aqui no canal toda semana, beleza? Vamos para as partes boas de Barbie. Começando pela produção do filme, cara. Assim, eu não brinquei de Barbie quando era criança, mas é inegável você ver o filme e não ver que eles tiveram cuidados e detalhes em tudo. A Barbilândia, cara, é surreal. Assim, tem as casas da Barbie. Obviamente que quem brincava com a Barbie quando era criança, quem é fã, vai entender, poxa, essa é a casa que era de tal lugar, esse é o carro de não sei que ano. Enfim, eu não peguei essas referências, mas com certeza tem muitas. Mas assim, cara, o design de produção, a direção de arte do filme é maravilhosa, cara. As casas da Barbie, as ruas, a praia e toda essa pegada de brinquedo da Barbilândia é uma parada muito legal de ver. Porque é tudo de brinquedo. Você vê que a casa é de brinquedo, é, é, o leite que ela pega na geladeira é de brinquedo, a geladeira é de brinquedo, a praia é de brinquedo, o mar é de plástico, não existe água. Você pisa na água, é plástico. Cara, essa ideia foi maravilhosa. Tem uma parte que parece uma ambulância, cara. A ambulância de brinquedo que se abre no meio e tem as coisas em cima. Cara, sensacional. Somado a isso, cara, vem a atuação de todo mundo, tá? Todo mundo que é boneco, todas as Barbies, todos os Kens, eles compraram muito a ideia e eles estão se divertindo muito fazendo isso. Todos eles se movem como brinquedos e se comportam como brinquedos, como se tivessem pessoas brincando com eles. Tem a ideia das casas não terem portas, das casas, todo você vê dentro das casas, porque é uma casa de boneca, você tá vendo tudo que está acontecendo, não tem escada, não tem porta, então a Barbie quando sai de um lugar para o outro, é uma criança que pega ela de um cômodo da casa e bota no outro. Então no filme é isso que acontece, ela tá num cômodo e ela flutua e vai para o outro. Então, cara, achei isso sensacional, ótima ideia, muito legal. E as atuações, cara, são maravilhosas. É, obviamente, que a gente vai falar da Margot Robbie, mas primeiro eu vou falar do Ken, que é o Ryan Gosling. Cara, ele incorporou o boneco, ele tá muito bem. A gente tava acostumado a ver o Ryan Gosling fazendo filmes muito de ação e mais sérios, e ele tava fazendo praticamente o mesmo personagem em todos os filmes. Blade Runner, Agente Oculto, enfim, sabe, aquele cara caladão e tal, enfim, ele tava meio que uma atuação muito parecida nos últimos filmes, mas nessa aqui, cara, ele é sensacional, compra a ideia e tá maravilhoso a atuação dele. Indo pra Margot Robbie, aqui é, sem dúvida, um dos melhores trabalhos da atriz, porque ela se comporta como um brinquedo no começo do filme, sabe? Em vários momentos, você vê a movimentação e tal, mas a Barbie ela tem um arco muito interessante, sabe? De, de jornada de reconhecimento, de amadurecimento, e tem arcos dramáticos,
no filme, onde ela entrega muita atuação, cara. Quando ela começa a descobrir que o mundo é machista, que as mulheres não têm muitas vezes, que a mulher tem o seu lugar inferior ao dos homens, cara, ela tem um impacto e você vê isso nela e caramba, e que a Barbie é utilizada para reforçar isso, reforçar padrões de beleza, reforçar que as mulheres precisam se cobrar mais. Então isso traz uma carga dramática muito grande para o filme e a atuação dela entrega bastante, entrega muito. Ela é divertida, ela faz a gente pensar e ela emociona. Cara, grande atuação da Margot Robbie. Acho que é indicação a Oscar de melhor atriz, mas assim, sem dúvida. Cara, o roteiro é sensacional. Eu sabia que o filme ia trazer questões para serem debatidas, mas eu não sabia que seriam tantas, sabe? São muitas questões, a gente faz você pensar em muita coisa. E assim, principalmente o arco do Ken, que me surpreendeu bastante. O arco da Barbie, eu já sabia que ia ter essa parada de uma jornada, dela amadurecer, dela saber que ela não é perfeita e que não precisa ser perfeita, que ela precisa encontrar o lugar dela, onde ela consegue ali ter suas imperfeições e ser feliz, enfim. Eu sabia que o filme ia por esse lado, mas o lado que eles fazem com o Ken, cara, eu achei genial, assim, genial do roteiro. E, pô, eu não sei se isso é um spoiler, mas enfim, simplesmente ele vai para o mundo real e ele vê como o mundo real é, como os homens tratam as mulheres no mundo real, e ele tem ali um insight de dizer, cara, eu acho que isso é legal. Então, obviamente, trazer essa premissa de que se um homem e uma mulher de outro planeta, de outro universo, de outro mundo, caísse na Terra hoje, e eles são totalmente neutros ao que acontece, cara, será que aquilo não iria acontecer? Que o homem ia ficar, caramba, o mundo é muito legal, e a mulher tá, caramba, o mundo é uma merda? Será que isso não ia acontecer? Fica aí a reflexão, tá? Fica aí a reflexão. Achei isso sensacional do filme, de tentarem criar esse antagonismo aí das sensações que o Ken teve no mundo real e a Barbie teve no mundo real. Eu achei que o Ken ia acompanhar a Barbie nessa, ele ia começar a achar que era um absurdo, mas enfim, ele começa a achar que é legal porque ele é homem, então os homens aqui são massas, os homens aqui tem tudo, e a Barbie fica, cara, aqui não é tão legal, enfim. Achei isso sensacional. Em relação às críticas que o filme traz, assim, minha visão como homem, o que é que eu pensei, cara? O filme me fez refletir muita coisa, sabe? Eu sou casado e, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com a minha mulher, que a gente conversa sobre muita coisa. E eu já sei de algumas sensações que as mulheres têm. Enfim, ela me passa isso. Enfim, eu já sou um cara que tento validar, sabe, esses sentimentos. Eu tento não invalidar alguns sentimentos que nós homens às vezes não entendemos. Por exemplo, poxa, a Barbie tá na praia, ela só tá com uma roupa de malhar, enfim, andando de patins, e tem um monte de cara olhando pra ela, ela se sente desconfortável com aquilo, enquanto quem tá de boa, poxa, tá todo mundo me olhando, que legal, sabe? Então isso às vezes a gente não entende como a mulher se sente desconfortável com algumas coisas, enfim, a gente tem que aprender que não é mimimi, é uma parada que é enraizada, é estrutural, e eu acredito que o filme traz muito bem essas sensações. Cara, eu não achei nada exagerado nas críticas, tá? O que eu achei exagerado foram nos exemplos, mas eu acho que o filme ele faz isso propositalmente. Por quê? Quando o exemplo é exagerado, ele traz humor, você começa a dizer, cara, que absurdo, você começa a rir daquilo, sabe? Mas ao mesmo tempo te faz pensar. Então ele te faz pensar de uma forma leve. Eu acho que isso a premissa do filme. Ele é como se fosse um vídeo do Porta dos Fundos, sabe? Que tá sempre criticando alguma coisa, mas é tudo exagerado, tá? Sei lá, um exemplo. Tem vídeo do Porta dos Fundos em que ele quer criticar a polícia que é muito violenta em certos momentos. Cara, a gente sabe que existe policiais que são violentos e que têm abuso de poder em alguns momentos. Não todos são assim. Mas se você quer fazer rir e se você quer criticar, você tem que exagerar.
tem que colocar como se todos fossem, pra todo mundo ficar, caramba, que absurdo, não é assim e tal, você ri, mas você fala assim, cara, é tão absurdo assim, eu já vi acontecer isso em tal lugar. Então é meio que isso que eles fazem, sabe? É como se fosse um grande filme de exageros e sátiras e ironias, e que aquilo não é real, sabe? Aquilo não é real exatamente como tá daquele jeito. O filme não se leva a sério em termos de seguir a realidade. Ele se leva a sério na sua crítica, ele se leva a sério na mensagem que ele quer mandar. Mas o mundo é caricato, o mundo é exagerado, tá? Dentro do filme. Aquele não é o nosso mundo. Aquele é o mundo em que uma Barbie atravessa, sei lá, não existe nenhum portal. Você tá na praia, começa a andar, você já chega no mundo da Barbie. Então, tipo, e ninguém acha isso absurdo. O cara chega, ó, a Barbie tá aqui, uma boneca tá andando no meio de todo mundo, e tudo, ah, tá, isso já aconteceu antes, pá. Não é o nosso mundo, cara. Ninguém fica surpreso de ter uma Barbie aqui, assim. Sabe, eles acham, caramba, é Barbie e tal. E eles absorvem muito rápido isso. Então, já mostra que não é realmente o nosso mundo, mas é uma grande caricatura do nosso mundo, tá? Aquilo ali acontece. Obviamente não acontece com todos os homens, não são todos os homens que são daquele jeito, mas tudo que está ali já aconteceu com várias mulheres. Então isso faz a gente pensar. E tudo isso chega no ápice, cara, da reflexão, pelo menos para mim, que foi o discurso da mãe da adolescente, né? Tem um certo momento lá que ela encontra uma família, e aí tem uma mãe, uma adolescente, e quando essa mãe começa a discursar de como as mulheres se sentem e de como elas são cobradas e do que acontece no nosso mundo, ali não é exagero. Ali realmente é um monólogo assim que emociona muito. Então, quando ela fala da cobrança de que, poxa, você tem que ser mãe, você tem que adorar ser mãe, mas você tem que cuidar de si mesma, mas ao mesmo tempo você tem que cuidar de todo mundo, mas ao mesmo tempo você não pode é, ser gorda, mas você também não pode ser magra demais, mas você não pode estar, enfim, sem a roupa da moda, mas às vezes também não pode ser muito fútil e querer a roupa o tempo todo. Enfim, tudo é muito contraditório. E quando ela fala, né, cara, tudo é muito contraditório, muito confuso e muito cobrado da gente, cara, aquilo me emocionou. Fiz, cara, realmente, eu não tinha parado pra pensar dessa lógica, sabe? Tipo, obviamente que a gente conversa, mas a gente como homem, a gente às vezes é difícil de entender. E no filme realmente me fez parar e pensar sobre esse lado das mulheres. Cara, assim, é muito bem feito, faz pensar, emociona de verdade e ao mesmo tempo te diverte. Cara, é típico de cinema, foi muito legal. Agora, mesmo com tudo isso, tem partes que eu não curti no filme. Obviamente, o filme não é perfeito, tá? O filme começa com uma pegada, como eu falei, muito exagerada de, de piadas, e piadas muito quinta série, sabe? E que é legal e que você faz, poxa, a pegada do filme é essa, é muito divertido. Mas chega um momento que cansa um pouco essa mensagem. Então, essa mensagem não, esse exagero, tá? Como eu falei, eu entendo o exagero, eu entendo que, assim, eles exageram para quê? Para você não ter como ter interpretação diferente. Ele quer lhe mostrar exatamente aquilo para dizer a você, ó, isso daqui é errado, sabe? Então, ela não faz assim, poxa, a Margot Robbie tá na praia, e os homens começam a olhar ela e ela tá achando ruim. Ah, que besteira. Pode ter gente que olha assim, ah, que besteira. Poxa, só estão olhando para ela. Não, ela chega lá e faz um cara dar um tapa na bunda dela para dizer, ó, isso aqui é um exagero, isso aqui não pode, isso aqui acontece, enfim, é errado, sabe? Para não ter interpretação de dizer que é mimimi nem nada. Isso é legal no filme, tem que ser feito. Mas quando você vai para lá, para o presidente da Mattel, e o cara é o tempo todo idiota, é o tempo todo, sabe, confuso, não sabe o que fazer, começa a correr para um lado para o outro, e ele não sabe passar numa catraca. Eu acho que isso aí exagera demais na piada, não na mensagem, não na crítica. Mas a piada não é engraçada, sabe? Começa a ficar sem graça, ficar confuso. Tem uma hora que ele faz assim, poxa, mas alguém chega para ele e fala, mas a gente tá ganhando muito dinheiro com isso que tá acontecendo.
poxa, eu não quero saber de dinheiro, eu quero realizar o sonho das menininhas que é ter suas bonecas e tal. Pô, beleza. Aí eles vão pra Barbie pra tentar ajudar o que tá acontecendo lá. E quando chega lá, eles não fazem nada, eles não tem sentido eles estarem ali. E aí depois alguém chega pra ele, ó, tive uma ideia de fazer uma boneca desse jeito, ele faz, não, isso aí é péssimo. E o cara faz, ó, a gente vai ganhar dinheiro com essa boneca. Aí ele diz, ah, então eu quero. Ou seja, então ele tá pensando em dinheiro ou ele não tá pensando em dinheiro. Enfim, é meio contraditório. E essa parte de, principalmente no terceiro ato, que é onde a parada fica mais dramática, onde tem todo o arco do Ken, todo o arco da Barbie, e vem esse monólogo da mãe que eu falei. Então o filme tá numa parada muito dramática, e começa a ter piadinhas que não faz sentido nenhum, que nem critica nada, é só pra estar ali. Aí isso eu achei exagerado, sabe? E aí eu não curti. Mas enfim, cara, pra concluir o filme da Barbie, a conclusão que eu dou é: definitivamente não é um filme pra criança. Então a classificação acho que é 12 anos. Eu acho que realmente respeite isso. Leve criança e adolescente ali entre seus 11, 13, 12 anos, porque é um filme que vai fazer eles se divertirem, vai fazer eles refletirem e pensarem sobre como é o mundo e talvez fazer um mundo melhor futuramente. Mas acho que crianças mais novas que isso não vão entender a profundidade do filme e não é tão divertido assim para uma criança, sabe? Eu acho que não é tão equilibrado. Tem uma partezinha divertida, mas a grande parte é uma aula de, sabe, de filosofia e de feminismo pra gente. Então acho que crianças mais novas que 12 anos provavelmente não vão curtir tanto filme, né? Geralmente acho que dos 12 anos pra cima realmente é algo que pode ser legal para eles. Mas, cara, é um filme que diverte, é um filme que faz pensar, é um filme que emociona, e é um filme que é muito bem feito, muito bem atuado. Enfim, é um grande filme, o filme da Barbie. Se você acha que tá exagerado, que as críticas são sem sentido, cara, o conselho que eu dou, converse com uma mulher que você conhece, com a sua esposa, com a sua irmã, com a sua tia, com a sua mãe. Cara, conversa e tenta entender, porque, assim, nós homens simplificamos muito as coisas, porque o mundo é muito simples pra gente. Para as mulheres não é. Então, cara, o filme pra mim são 4 estrelas, é um filme bom, vale a pena ir no cinema ver. Se você não viu ainda, corre lá e vai assistir a Barbie.